Oi, gente. Hoje estou aqui para falar sobre um assunto extremamente corriqueiro, moderno. Estou falando sobre o estresse que faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, o estresse que nós estamos todos presos hoje. Parece que por causa dele o tempo ele se limita, o tempo praticamente nós não temos mais como lidar com ele. O estresse é uma reação que todo mundo está sujeito. Ele começa a nível de cérebro e vai para uma glândula em cima dos dois rins, chamada suprarrenal ou adrenal. A adrenal é responsável pelo nível de estresse. E quando que a gente tem estresse? Nós temos estresse quando a gente está em perigo, quando a gente está com algum problema interno, emocional, quando a gente sente alguma falta, uma separação, quando a gente sofre alguma perda financeira, quando as nossas metas elas não se cumprem, os nossos sonhos eles não se realizam. O estresse surge quando aquilo que aspiramos a gente não consegue atingi-lo. Então, o inimigo hoje trabalha muito para que nós não tenhamos tempo e tenhamos um nível de estresse mais alto. O estresse, ele se acentuou muito nos últimos 4, 5 anos pelas redes sociais, porque pelas redes sociais nós perdemos muito do nosso contato com Deus. A gente procura se relacionar com milhares de pessoas, mas é um relacionamento virtual, é um relacionamento factual, é um relacionamento que não nos traz, na grande maioria dos casos, fatores positivos. Então o estresse, ele caminha por duas fases básicas. A primeira fase é a fase de fuga, é uma fase de luta, é uma fase de reação contra algum inimigo inesperado. Um assalto, um roubo, um sequestro, uma tentativa de assassinato, alguma coisa assim, faz com que o nosso corpo entre num processo de fuga. Então, a suprarrenal ou adrenal fabrica o cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol, ele aumenta, a suprarrenal ela produz alguns outros hormônios juntos. A suprarrenal produz a noradrenalina, que faz com que a gente fique com a pressão alta nesses momentos de fuga, nesses momentos de estresse inicial. A suprarrenal ela produz esse cortisol, o cortisol retém líquido, o líquido é importante para que a gente se hidrate nesses momentos. Ele pensa que a gente vai ficar sem água. O cortisol ele retém gordura, ele pensa que a gente vai ficar sem nutrição naquele período. A norepinefrina aumenta a circulação na sua musculatura e faz com que a gente tenha condições de brigar, ou de correr, ou de fugir. E tem um outro hormônio também que a suprarrenal produz, que se chama aldosterona. Tudo isso é uma reação inicial a uma situação de perigo iminente, a uma situação de estresse. Essa fase inicial, se canalizada positivamente, ela vira a nosso favor. O estresse ele é bom até um certo ponto. Até um certo ponto. A pessoa com um nível de estresse alto é uma pessoa que tem hipertensão arterial. Por quê? Porque ela retém líquido, ela retém sódio, ela retém sal pela aldosterona e pelo próprio cortisol. A pessoa que tem estresse alto é uma pessoa que ela está com as pupilas dilatadas, ela está com o corpo muito quente, ela está com taquicardia, aumento de frequência cardíaca. Todas essas reações que parecem uma reação de pânico, são reações para a gente se posicionar em frente a um perigo iminente. Se esse estresse ele não for interrompido, ele não for canalizado para uma situação que a gente consiga eliminar esse conflito, ele gera uma fadiga da glândula adrenal. A gente chama de uma falha, de uma fuga adrenal. A adrenal entra numa fadiga, numa falência adrenal. Aí a situação é desesperadora. A falência adrenal faz com que o cortisol caia muito,
o cortisol cai muito, que é o hormônio do estresse. O cortisol caindo muito, cai também um outro hormônio chamado dehidroepiandrosterona, DHEA. Cai também a aldosterona, a pressão começa a ficar muito baixa. Nós temos sensação de um cansaço, de uma fadiga iminente. Nós não temos mais condições de tomar conta de nós próprios. Nós não somos mais donos de nós mesmos. A reação de fuga adrenal, de fadiga adrenal, é uma reação em que todos os nossos nutrientes são esgotados, principalmente as vitaminas do próprio complexo B e a própria vitamina C. A reação de fuga da glândula adrenal, de estresse adrenal acentuado, é uma reação muito parecida com os quadros depressivos. E muitas vezes a pessoa procura um acompanhamento médico nessa última fase, que é uma fase de exaustão da glândula adrenal. E aí o médico, ele pensa que por todos esses sintomas e sinais clínicos, a pessoa está em depressão e dá-lhe um antidepressivo, quando não deveria ser usado o antidepressivo, porque não tem nada a ver com quadro depressivo. É uma fadiga intensa, é um cansaço imenso que faz com que a pessoa não seja mais senhora de si própria. Essa pessoa precisa ter uma alimentação mais equilibrada, ela precisa ingerir vitamina C, ela precisa ingerir fontes de complexo B, ela precisa equalizar o seu intestino, porque ela começa a ter também declínio do próprio sistema imunológico, predispondo a infecções de repetição, predispondo a vírus, a fungos, a bactérias. O corpo dela não tem mais um controle de si próprio. O próprio aparelho digestório não funciona adequadamente. Então essa fadiga adrenal tem que ser administrada com alimentos pobres em carboidratos, alimentos com mais proteínas, alimentos com mais vitaminas, tanto do próprio complexo B quanto a vitamina C. O DHEA seria importantíssimo, dehidroepiandrosterona, esse hormônio, para que a gente levantasse o nível desse cortisol. E até nesse momento dessa fadiga adrenal, um dos tratamentos é o sal integral. O sal marinho, o sal do Himalaia, o sal grosso, a flor do sal. Por quê? Porque vai elevar a pressão arterial. Quando você tem uma hipotensão arterial acentuada, você tem sensação de morte iminente. É uma sensação horrível. E esse tratamento não é um tratamento que deve ser feito por qualquer médico. Geralmente, um nutrologista, um médico ortomolecular, são os principais médicos envolvidos nessa área para diagnosticar esse quebra-cabeça humano que é a falência da glândula adrenal por um estresse contínuo, por um estresse crônico, por um estresse que depletou toda a parte hormonal, enzimática, bioquímica, nutricional dessa pessoa. É um tratamento que deve ser de 6 meses a 1 ano, para que restabeleça toda a harmonia da glândula adrenal, porque a glândula adrenal, ela faz parte de todo um sistema neuroendócrino glandular que controla todo o nosso corpo. Portanto, não é para qualquer um, não é para qualquer médico um tratamento de diagnóstico de falência da glândula adrenal, de fadiga adrenal. É um tratamento que tem cura, é 100% curável, mas a gente observa que nessa fase de cansaço adrenal e de fuga, principalmente é que acontece uma grande quantidade de suicídios também. É o que eu tinha que falar hoje, rapidamente, só expondo como que o nível de estresse pode ser, de início, uma forma de adaptação que a gente impulsiona, que a gente é alavancado para frente, e depois, num estresse contínuo, num estresse que não passa, ocorre falência de todas essas estruturas internas, com declínio do funcionamento da glândula adrenal e com essas possibilidades todas de sintomas clínicos terríveis que o paciente exibe. Como evitar esse estresse? Como evitar que você inicie um nível de estresse? Levando uma vida com mais tranquilidade,
fazendo atividade física, tendo uma alimentação bem equilibrada, tentando contatos que são contatos positivos para a sua vida, tentando ter fé em Deus e pensamento positivo que tudo deve transcorrer-se dentro de uma realidade, que não é porque você está hoje numa chuva que essa chuva não vai ser eliminada. Então, você estando com o meio interno equilibrado, que eu vou falar melhor depois, que se chama epigenética, tanto a parte nutricional quanto a parte ambiental, você não vai entrar nesse estresse e muito menos nessa falência da glândula adrenal. Meu muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês entram em contato. É o Dr. Júlio explicando sobre o estresse da glândula adrenal.